Começando mais um O Café e a Conta, o podcast para você que quer se informar e saborear quando o assunto é empreender em bares e restaurantes. Eu sou o Danilo Viegas, da revista BR, e calma, esse não é um podcast que está carente para viralizar, nós não vamos vender nenhum produto para você no final, esse podcast não é um funil de vendas, é assim uma conversa entre a redação da revista Bares e Restaurantes com empresários, chefes de cozinha, para a gente falar sobre empreendedorismo, tendências, comportamento do consumidor e, por que não, experiência. E é esse o assunto que me traz hoje aqui no Faísca, um bar recém-inaugurado aqui no bairro Caiçara, em Belo Horizonte, quintal da minha casa. E eu converso aqui agora com Pedro Costa e Zito Cavalcante, cozinheiro, botequeiro, empresário, né, Pedro? Isso, exatamente. Bem-vindos, obrigado por receber a gente aqui nesse boteco de vocês, que tá bem legal, bem gostoso mesmo. Obrigado, Danilo. Animado. Obrigado pelo convite. Só esqueci de falar o assunto também, né? A gente vai falar sobre a experiência. Pedro e Zito, queria começar com você, Pedro. Queria que você falasse um pouco da história do Faísca, mas mais do que isso, como que a proposta desse bar se encaixa hoje no seu modo de ver aos comportamentos dos consumidores, dos clientes, como que funciona, me corrija se eu estiver errado, esse resgate às tradições que o Faísca se propõe? Beleza. Já começou com a perguntona, né? Porque no YouTube tem que ser primeiro assim, já direto. Palestrar para responder. Cara, mas legal. Acho que o Faísca, ele nasce de duas coisas principais, eu acho. Primeiro, da leitura que eu e o Zito a gente tem sobre o mercado de gastronomia hoje em Belo Horizonte, partes do Brasil, mas acho que principalmente em Belo Horizonte, e pela enorme falta de dinheiro que a gente se encontrava para poder abrir o bar. Se a leitura fosse oposta, pô, a galera tá querendo bar grande, a gente não ia engajar, não ia ter como. Então, acho que a necessidade também era que a gente tivesse uma iniciativa muito em conta. Então, isso puxou parte do que a gente trouxe também de conceito. A gente queria um lugar que o aluguel fosse barato, que o ponto de equilíbrio fosse baixo, que a gente conseguisse trabalhar com poucos funcionários. Então, isso já norteou todo o resto. Mas, isso também coincide com a leitura que a gente faz do mercado hoje. No meu entendimento, depois eu queria muito que o Zito complementasse também, as pessoas hoje elas estão um pouco avessas a essa coisa da pasteurização. Mesmo que não esteja pasteurizado. Se parecer, já tá errado, já tá ruim. Então, como a gente está num momento de mundo hoje, que existe muita incerteza, muita insegurança, as pessoas estão valorizando mais coisas que para elas são comum. Então, esse resgate tem muito a ver com isso, né? Então, voltar a frequentar um bar, ter o bar para chamar de seu, por exemplo, conversar com o garçom, ter um ambiente pequeno ali que você possa ficar à vontade, que você vá de chinelo, que você coloca o pé na cadeira, traz um pouco esse conforto que talvez em outros âmbitos da vida das pessoas elas não estão encontrando essa segurança, esse conforto. Então acho que tem a ver com isso também. E também tem a ver a gente trabalhar dentro de um conceito que norteie todas as ações que a gente está fazendo aqui. Por quê? Eu acho que ao longo desses anos, assim, na medida que os bares tentaram ganhar um pouco as redes sociais, eles usaram muito a estratégia do instagramável, principalmente. Então, você começou a ver um monte de parede de grama artificial com balanço, muita coisa que talvez, assim, o bar estava fazendo para que as pessoas fossem lá tirar uma foto, né, fazer um vídeo e tudo mais. Só que isso já não dá certo na rede social há um tempo. As pessoas estão atrás de um conceito que tem autenticidade, um conceito que elas se identifiquem, principalmente. E é muito difícil hoje para o empreendedor trabalhar um conceito que não tem a ver com ele. Pô, se eu não escuto rock, eu fazer um bar de rock, eu posso até enganar inicialmente, mas dificilmente eu vou ter longevidade ali no bar. E aí a gente preocupou em abrir o Faísca com um conceito que tivesse muito a ver com nós dois. Então, tanto os elementos todos que estão aqui de decoração, a forma de atendimento, o trato com o cliente e tudo que a gente está servindo também no cardápio, tem muito a ver com a gente. Eu consigo ver muito de mim no que está sendo feito e o Zito também vê muito dele. Então, acho que as pessoas vêm e se identificam porque é de verdade, assim, tem autenticidade. Bom, gente, é isso. O Pedro já respondeu tudo. já rodou todas as minhas perguntas. Já respondeu. Eu ia perguntar sobre pasteurização. Eu ia perguntar sobre tudo isso. Dá pra aprofundar. Eu acho que o formato também tem muito a ver com trauma. Porque Pedro tem um restaurante grande, tem um bar que é grande. Eu tive restaurante grande. Então, o dia de chuva,
que quando não tem aquela clientela que você espera, e você tem um aluguel que é caríssimo, quando você tem 10 funcionários, eu acho que é um formato que hoje em dia o risco é um risco que o empresário não quer mais correr tanto. Então, você ter uma estrutura mais enxuta para poder trabalhar, dá um conforto, dá uma paz no coração do empresário para poder focar em outras coisas. E também interagir com o bairro. Outra coisa que a gente procurou muito é, de alguma forma, estar dentro do bairro e se conectar com o entorno mais do que com as pessoas de fora, de outros lugares. Então, hoje, a gente conseguiu, deu a sorte de criar uma conexão com os nossos vizinhos. Então, nossa clientela, grande parte é vizinho, eles vêm aqui, fazem parte do nosso dia a dia, e isso pra gente faz parte também É gratificante, desse formato. Vocês conseguiram empurrar até o apresentador do Caiçara pra casa. E é tudo muito de forma natural, tudo de uma forma muito genuína, assim como o Pedro falou, do que faz parte da gente, que é fazer as coisas, receber as pessoas de uma forma natural, sem afetação, com comida simples, sem subestimar a inteligência de ninguém, mas tudo com muita qualidade, sempre mostrando uma coisa diferente, um contexto diferente, uma perspectiva diferente, mas tudo dentro do ordinário ali, né? Do que não tira ninguém da zona de conforto. Talvez seja ali a beleza do ordinário, do comum, né? Onde falta dinheiro, sobra originalidade, e o que vocês falaram me soa muito autêntico, porém autêntico de forma orgânica. Porque, tal como o Pedro falou, muitas pessoas criam um simulacro do que é autêntico e talvez aquilo ali não se sustente. Ou se sustente nos primeiros meses, mas depois as pessoas começam a entender que é um ambiente plastificado, né? Exato. Vocês acham que essa tendência ganhou mais força num pós-pandemia? E por que eu pergunto isso? Com o seu comentário, Zito, você falou muito sobre essa ligação com os bairros, né, com as cidades. E eu vejo muito as pessoas, talvez, voltando a essas origens, principalmente ali pós-2020. É mais ou menos por aí? O perfil de consumo mudou completamente pós-pandemia. As pessoas não consomem o mesmo, as pessoas se seguram muito mais em relação aos gastos. Sim, sim. O cliente ainda tem o dinheiro no bolso, mas ele gasta de maneira mais assertiva, né? Exatamente. Exato. A gente percebe que é um público que não sai mais tanto dia de semana, que prefere sair final de semana, que dia de semana cuidar da saúde, não gastar tanto dinheiro, e preferindo ir para lugares no entorno da casa, da sua casa. Porque isso significa economia, no final das contas, também. Sim. E esse pertencimento não é só financeiro, né? É você ter uma intimidade com um cara que você vai estar naquele momento de lazer, que vai te chamar pelo nome, que vai... isso não tem preço, no final das E contas. é engraçado, sempre falaram que o bar era a rede social orgânica, né? E pode ser viagem, mas eu acho que tem muito a ver com isso aqui, ó. Hoje em dia a gente tem muito iFood, muito Tinder, muito WhatsApp, muito Instagram, e um bar com calçada na rua é um respiro, é um convite para um respiro, né? Quando você come uma comida sem grandes rodeios, sem grandes floreios, quando você falou, quando o consumidor tem acesso a isso, é uma experiência que é real, né? O plano aqui sempre foi servir um prato que o tio aqui, vizinho, vai comer uma tulipinha e vai falar assim, é uma tulipa muito gostosa. Ou vai vir um cara que entende de gastronomia, tem uma vivência um pouco maior, ele vai falar assim, essa tulipa foi feita por alguém que tem técnica. Aqui em Beck, que tem as manhas, E né? tudo bem servir essas duas pessoas da mesma forma, pagando o mesmo preço justo, sem colocar aquele preço lá em cima por uma técnica a mais ou tal. Zito, você que é o cara da cozinha, como o cardápio do Faísca reflete o conceito da casa? Ter a sensibilidade de chegar nesse equilíbrio entre o ordinário e mostrar um trabalho gastronômico que seja Com esmero ali, né? que seja relevante, porque tem que ser o meu trabalho, né? Tem que ter muito cuidado para não parecer prepotente, tem que ter muito cuidado para não ser bagunçado, para não ser uma coisa que não tenha ritmo, que
mais assuste do que atraia. Então, os pratos são basicamente pratos simples, que todo mundo já viu algum dia na vida, com alguns elementos de alguma forma especial, mas nada diferente também, que fora do comum, fora do dia a dia das pessoas. E tudo com preço acessível, tudo feito da melhor forma possível, com os melhores ingredientes, prezando muito pela qualidade. E as pessoas veem isso, né? Legal, eu tava conversando com um grande amigo meu que também é empresário, e eu tava falando com ele, cara, tá nascendo muito aqui em Belo Horizonte, ele é de Florianópolis, novos bares que simulam esse ambiente de empórios mineiros, empórios do interior de Belo Horizonte. E antes eu tinha uma visão que eu acho até que eu amadureci essa visão de que isso também era meio fake, era meio falso e que estava roubando espaço desses ambientes que eram reais, assim, com aquele vovozinho que já estava empreendendo ali com a barriga no balcão já há 50 anos, tinha uma gaiola de sabiá ali. E eu amadureci um pouco essa visão, mas esse cara de Santa Catarina me falou o seguinte: isso para você que mora em Belo Horizonte. Aqui, a cultura da nostalgia, ela vem muito em forma de peixaria, que remete à minha infância. Os empórios, eles remetem a você que Sim. nasceu e foi criado em Belo Horizonte. Então, é interessante a gente ver que em cada grande cidade brasileira, esse país com proporções continentais, existe sim um resgate de uma nostalgia que quer ofertar ao cliente final uma experiência que seja de fato genuína, né? Sim. E é engraçado você falar isso porque eu acho que nesse contexto as pessoas têm usado e abusado da mineridade. Mas acho que o abuso tá demais. Sim, Então, assim, é tudo muito afetivo, é tudo muito de vó, é tudo muito lenha. E, assim, tudo bem, só que eu acho que tá demais. E não necessariamente isso reflete a infância e a forma que todo mundo que mora em Minas total. Gerais cresceu. No caso, por exemplo, do Zito, o Zito ele é carioca, né? Cabo Então, Frio, né? a gente tem elementos aqui no bar que tem a ver com coisas mais do Rio de Janeiro. Por exemplo, a ideia de começar com galeto, cara, você nem acha galeto aqui. A gente não tem uma cultura de galeto Não em Belo tem. Ou Horizonte. então, assim, ó, ele soltar uma coisa ali, por exemplo. Ó, tem vagem. Ó, tem pão de alho. Coisas que não estão no cardápio pra gente passar oferecendo. Também é uma coisa que tem mais a ver com o Rio de Janeiro. E isso não tem a ver tanto com Belo Horizonte. E não quer dizer que não funcione. Eu não preciso, pra puxar a memória afetiva de todo mundo que mora em Minas, usar desses clichês todos que eu acho que já passou um pouco já. É uma faca de dois gumes ali, é muito fácil você ir pro caricato ali também, né? Muito. E não é tentando ser um bar carioca, é genuíno. Faz parte da minha vivência, assim como tem coisa que faz parte da vivência Exato. do Pedro. E é igual o Pedro falou, satura de tal maneira, eu, enquanto consumidor final, não aguento mais ir num bar que tem uma samambaia falsa e uma gangorra ali, alguma coisa escrito em neon. Eu acho que aquilo, cara, é de 3, 4 anos atrás. E agora você vê uma tendência com esse cuidado, né? Algo mais genuíno, algo mais valorizado, né? Belo Horizonte está redescobrindo ali algumas questões de roda de samba, uma influência um pouco de bares cariocas, e a gente está criando uma identidade quase que 2.0 na cidade dos bares, né? Vocês acham que é mais ou menos por aí? Cara, acho que sim. Acho que sim. Acho que o setor está passando por uma transformação muito grande, né? Infelizmente, tem muita gente fechando nesse contexto. Bares são muito tradicionais que não estão conseguindo funcionar todo dia mais. Que já fecharam a quarta, estão fechando a quinta, estão tentando outras coisas, estão tentando delivery. E o que tem dado muito certo em alguns, eu acho que de certa forma, talvez a cidade inteira, são coisas que estão mais relacionadas à experiência. Essa questão da roda de samba, acho que tem muito a ver com isso. Parece que o mineiro descobriu que existe samba, né? De 5 anos pra cá, é impressionante. Você tem casas de samba, sempre teve, mas hoje parece que se o bar for colocar música ao vivo e não é samba, não funciona. É engraçado, assim. Então, tipo, a pessoa vai fazer a reserva e pergunta: o que vai ser na quinta-feira? A quinta-feira é MPB. Não, então obrigado, é isso, assim. Então hoje parece só o samba vale. Mas acho que o samba ele traz muito dessa experiência, mas tem outras experiências que a gente consegue proporcionar também. Isso que eu falei de você sentir que o bar é seu, você chamar o garçom pelo nome, você apresentar um drink que você gosta para um amigo seu. Então,
chega, traz um amigo no bar, já pede tal drink pro amigo, assim, também tem muito a ver com a experiência, sabe? Você sentir que você é parte daquele lugar que você tá frequentando, eu acho que tem muito a ver com isso também. É uma relação dos bares, dos restaurantes com as cidades, né? Ao mesmo tempo que as dark kitchens, elas ganham cada vez mais força com suas paredes fechadas, e é legítimo um modelo de operação, também o setor se reinventam sem precisar necessariamente reinventar a roda, porque você vai de volta ao básico e você vê que o básico funciona. Tanto como o Zito falou no cardápio, como você está falando no atendimento, vocês começaram a falar isso na gestão mais enxuta, né? O Faísca nasceu como um anseio a esse trauma também de ter uma operação mais gigantesca, que de repente, quando você quebra, o tombo pode ser até mais alto, né? Então aqui tem uma coisa, uma faísca mais genuína, né? E tem até uma coisa nisso, mas antes, será que a gente não faz um petisco, não? Vamos ver tomando uma aqui. Ué, podemos? Vamos. Você frita pra gente, pastel? Valeu. Pastelzinho de quê? É o pastel do sonho. É uma história engraçada. Que a Bárbara, amiga do Pedro, sonhou com esse pastel antes da gente abrir. Ah! Ela falou que sonhou que vinha aqui, a gente estava na obra e comia um pastel de repolho. Aí eu falei, ué, então a gente vai ter que botar esse pastel no cardápio. E ele é um sucesso, cara, Ele é um impressionante. sucesso. Legal. E assim, repolho você tem que educar o paladar do cliente, né? Você tem que falar, vai vir aqui, é de repolho, mas eu te prometo que é bom. E deve ser o sexto, sétimo petisco mais vendido, assim, E vende bem. o nome chama atenção, né? O nome vende. Então o repolho vai na brasa e vai com queijo também. A gente está gravando aqui quinta-feira, 15h58. E às vezes eu penso que eu venci na vida, assim, já trabalhando, esperando uma porção de pastel, tomando uma cervejinha. A produção depois vai tomar uma cervejinha também, que ninguém. Todo mundo é filho de Deus. Falando nessa experiência, Pedro, eu queria já abrir um pouco o leque e você contasse também das suas influências junto ao Zito para abrir o Faísca, já que você vem também do Um Bar por Semana, que você tem em parceria com a Daiane Belgaço, que a gente já tem um podcast, vai passar aí na tela também. E eu brinquei te apresentando como um botequeiro nato, né? Como que essa experiência te ajudou a empreender no setor, assim? Porque todo mundo que um dia eu já falei assim, cara, eu sou afim de abrir um bar. Não, não faz isso não, pelo amor de Deus. E você concluiu esse sonho, né? Já se arrependeu? Tô vendendo todos os meus bares, se quiser comprar. Tô brincando, assim, eu acho que o comércio ele tem uma coisa que é muito bonita, assim, que qualquer um pode fazer, qualquer um pode abrir. No dia seguinte da abertura, você já tá vendendo alguma coisa, né? Acho que muita gente recorre a isso, talvez depois de decepções no mercado corporativo, ou seja lá onde for. Gostou do sentido de ter uma coisa sua, né? O que sempre me atraiu no bar, na verdade, antes de eu pensar em empreender, assim, o que me atraía no ambiente de bar era a possibilidade de ter um trato informal com as pessoas, de lidar com pessoas que estão sendo elas mesmas ali, sem teatro, né? E de poder passar um pouco também de quem eu sou através do trabalho que está sendo feito. Eu tive muitos trabalhos que eu precisava ser um personagem, que eu precisava... Qual que é a sua formação? Formei em Relações Internacionais, mas fiz minha carreira toda na área de vendas. Vendas e atendimento ao cliente. Então você sempre teve um cara que teve um traquejo social ali já, e você jogou isso exatamente. pro empreendedorismo. Mas é também, de novo, uma faca de dois legumes, né? Pra gente não romantizar demais isso, né? Não pode, assim, a lida é pesada, assim, é difícil. E as margens são muito apertadas, né? Então, você conseguir se manter bem ali e ser longevo no setor, acho que é difícil. Acho que um bar de sucesso é um bar que consegue gerar caixa, que consegue, às vezes, ter 20 anos de existência e que o dono possa criar família, né? Que consiga tirar dali o sustento, mas que consiga também equilibrar com a própria vida, né? É o que muitas vezes não acontece. Então, zero romântico a coisa mesmo, assim. Mas o que eu acho que estar num bar por semana me trouxe, talvez, de inspiração e de informação para conseguir empreender no setor, foi não somente ter a oportunidade de conversar com muitos donos de bar, entender a cabeça do dono de bar, entender talvez onde está a beleza, onde estão os desafios da coisa mesmo, mas acho que principalmente no ano passado, o que complementou muito bem toda a percepção que a gente tinha do setor e o que a gente falou um pouco no início do papo sobre o conceito,
Cara, impressionante. A gente gravou no ano passado uns 200 bares, por aí. Os bares que mais viralizaram eram bares pequenos, eram bares simples, eram bares que o dono estava ali atrás. É muito impressionante, assim. Às vezes o empreendedor vai fazer um puta investimento, uma coisa linda, de super bom gosto, um cardápio que ele contratou com o melhor consultor. E isso tem muito valor. Mas a gente tá sentindo que o Belo Horizontino não tá vendo esse valor. Então, porra, não adianta, eu tô fazendo pra ele não tá vendo valor, eu vou fazer. Então, às vezes, um bar que o dono tá ali, que ele não faz a comida, que é o cliente que faz, ou que, sei lá, assim, que tem um trato informal, ou que o garçom tá ali há 40 anos e conhece todo mundo pelo nome. Esse tipo de coisa é o que hoje tá viralizando. Então, também não adianta lutar contra esse momento de mercado também, né? Eu queria depois ouvir o Zito também sobre essa romantização da cozinha, mas eu me empolguei aqui, Zito. Vou voltar para você, mas a resposta do Pedro me atentou por uma questão muito importante que eu queria começar ouvindo até você, inclusive. Essa ponte entre o online e o offline, pegando carona na experiência do Pedro com o Bar por Semana. Por quê? Cara, por mais que você tenha literalmente uma birosca, você tem que ter uma presença digital fortíssima ali para vender o seu espírito também, né? E a gente tem, principalmente em Belo Horizonte, mas tem outros também, influenciadores Brasil afora. Aqui em BH a gente tem um Enel que funciona como um embaixador da baixa gastronomia, né? Tem um sujeito no Rio de Janeiro que eu acho maravilhoso também, queria até que colocasse aqui o arroba dele, o Bom de Boteco. Eu acho ele Nós temos maravilhoso. adesivo do bonde ali, né? Eu acho que ele faz um trabalho absurdo. E as pessoas têm que ter também essa questão que a gestão passa pelo digital de uma maneira também não muito ortodoxa ou plastificada ali, um jeitinho encaixotadinho, um post por dia, tal, é assim, mas que funciona como uma coisa verdadeira. Se você tá verdadeiro dentro das 4 linhas do seu bar, o seu Instagram, o seu YouTube, seu TikTok tem que refletir também essa persona, né? Isso funciona da cozinha para fora? Como é que vocês enxergam isso? Eu queria, antes de Aí, ó. complementar o que o Pedro Pegar estava ali. falando, esse perfil de consumo também é muito sobre o que a gente estava falando sobre o pós-pandemia. As pessoas não querem mais saber de um drink de R$ 45 porque está sentada num sofá muito bonito, ou porque tem uma parede linda, muito bem pintada, um lugar super bem iluminado. As pessoas estão ligando para o que importa de fato, que é a cerveja gelada, comida muito bem feita, um atendimento que te deixa confortável, que te deixa à vontade. Então, eu acho que as pessoas não estão procurando mais gastar dinheiro com lugares que esbanjam outras coisas. Sobre o digital, me corrija se eu não entendi bem a sua pergunta, Claro, mas quando você vai falando, eu vou mostrar um pastelzinho, porque o Pedro é entrevistado e ele serve ao mesmo tempo, né? Sirve como, faz de tudo. ele é necessário, né? Em quase todas as profissões hoje, mas na da cozinha ela é especialmente necessária, na dos bares. E é uma questão antiga já. Quando eu comecei a estudar gastronomia, falar para o pai que você ia fazer gastronomia é uma coisa que você falar assim, vou entrar pro circo. E hoje em dia, não. Hoje em dia você vê meninos saindo da escola, indo para a escola de gastronomia e já entendendo que faz parte desse trabalho você aparecer digitalmente. Eu não participei desse processo. Então, Você é de uma geração anterior um pouco a isso, né? Essa glamorização bem dos anterior. cozinheiros. Então, para mim, é realmente um problema, é uma questão que sempre foi conflituosa. Eu fui formado para fritar meu ovo, voltar para casa e tá tudo certo. De repente, está tendo que tá no TikTok ali. Então, a sociedade com o Pedro é muito. A gente se completa muito bem em relação a isso, porque o Pedro consegue transformar essa questão do digital dentro da cozinha de uma forma também super natural, da forma que você está falando, de uma forma super divertida, de uma forma muito genuína para quem está vendo e para quem está gravando aqui também. É realmente o nosso dia a dia, é realmente o que a gente está fazendo ali na hora, é um papo bom e tal, nada
pra viralizar, nada pra... É aquilo pra ter um registro pra quem vai passar ali pra ver a gente. E isso requer muita responsabilidade, né? A Muito. gente fala muito sobre saúde mental na cozinha também, cargas de trabalho que fogem do convencional. Então, assim, por mais genuíno que seja, isso requer um planejamento e uma responsabilidade para você não vender um mar de rosas que não é na realidade, né? A A gente gente vê- falava sobre A isso, gente vê né? profissionais talentosíssimos que não conseguem alcançar um sucesso, não conseguem alcançar o seu próprio sucesso, vendo pessoas que não são tão talentosas, mas que conseguem se vender muito bem. Isso machuca, né? Mas é um jogo inevitável, é um jogo que existe, então não dá para ignorar. Mas acaba atingindo muita gente, com certeza. É uma das questões. Assim, no bar por semana, muitas vezes o que eu quero é dar voz a essas pessoas de alguma forma. É mostrar que num bar que às vezes não está sabendo se vender, que às vezes não consegue ter elementos apelativos, ou seja lá o que for, tem comida boa, tem coisa legal acontecendo lá. Eu fico feliz quando isso acontece. Agora, aqui no Faísca realmente foi tentar levar um pouco do nosso ambiente para lá. Eu já vinha notando que os bares que estavam tendo maior sucesso na rede social eram bares onde o dono estava colocando muita cara, sabe? Hoje que a gente tem discutido um pouco mais assim, cara, como que o dono de bar pode escolher o influenciador ideal para o negócio dele? Antes dessa discussão acabar, já começou outra. Como que o dono de bar pode ser seu próprio influenciador? E isso é uma tendência mundial, na verdade, assim, você tem N exemplos de negócios que, assim, viralizaram absurdamente somente com a figura do dono. É claro que não é fácil, assim, eu sei que às vezes a última coisa que o dono quer ver é uma câmera e tudo mais, mas tem às vezes formas de fazer, tem às vezes uma agência que ele consegue contratar que pode te ajudar, mas eu acho que é cada vez mais improvável que o dono tenha sucesso sem nunca colocar a cara. As pessoas querem se relacionar intimamente com aquele negócio, não por essas quatro paredes aqui, porque é por conta do dono, é aquele cara que me influenciou aí lá, aquele cara que me fidelizou, e é ele que eu quero ver na rede social, assim. Então, acho que em breve não vai ser mais uma opção, acho que hoje ainda é uma opção, mas em breve não vai ser mais uma opção o dono não Será aparecer. uma necessidade, né? Isso me traz de volta ao nosso relacionamento com essa maquininha aqui. Apesar do avanço da tecnologia, eu sinto que nos bares e restaurantes, cada vez mais gente gosta de ser cuidada por gente. Então, esse setor, ele também tem que trabalhar um resgate à hospitalidade, né? É comércio, é serviços, mas se fosse só pelo pastel, talvez não se sustentaria, né? É o pastel, é o trato com o dono, é o trato com a cozinha, com o garçom, é a decoração, é a música. Então, são todos esses ambientes que têm que estar genuinamente trabalhados ali de uma forma que converse com o público-alvo da casa, né? Só para a Sim, gente já ir sim. encerrando aqui esse papo sobre experiência, né? Porque, na verdade, são conceitos básicos de um bar de qualidade. Você não precisa aprofundar o seu conceito com uma história gigantesca para ter um bar que funcione bem. Aqui o nosso único conceito é que a comida passa pela brasa. E isso não dita a cor da parede, não dita a decoração da mesa, não dita o discurso do atendente. É porque é o que eu gosto de cozinhar. Agora, a diferença do que a gente está falando sobre autenticidade, sobre o negócio que perdura, eu acho que é o quanto que você consegue sustentar esse conceito e a profundidade do que você propõe. Sim, total. Vocês viram um recorte que viralizou um tempo atrás no Instagram? É um cozinheiro português e o câmera tá filmando ele e falou assim, explica aí como é que é esse mousse que vocês fizeram aí. E o cara fala, obviamente com sotaque português, falou assim, nada, é só um mousse, nós não estamos aqui para salvar o mundo. Sim. E aquilo viralizou de uma tal maneira que teve milhões de acessos e é bonito, né? Sim. O cara não fez Eu adorei aqui. pra viralizar, mas é legal a despretensão dele, né? Cara, eu não tô aqui pra salvar o mundo, eu tô aqui pra cozinhar, igual você falou, cozinho meu ovo, vou pra casa, mas é um trabalho autêntico, genuíno, Sim. feito com carinho e com amor. Sim. Com um preço talvez ali justo, eu não sei o preço, mas eu também adorei aquilo, cara. Não existe um prato estrelado ou um prato ruim. Existem pratos excepcionais que estão ali no dia a dia, que são pratos que não estão para salvar o mundo, né? E que, pô, valem a pena ser vistos, mas que são pratos que estão ali que, pô, são de ótimos profissionais,
estão seguindo o seu dia a dia, querem ser reconhecidos, mas também não estão querendo uma estrela, estão querendo algo mais do que servir seu prato, seu trabalho e seguir seu caminho. Total. Por menos pretensão e mais sabor, né? Exatamente. Valeu, gente. Obrigado. Prazer ter conversado aqui. Obrigado por ter nos recebido aqui em Faísca. Vamos deixar aqui o momento jabá, aqui o QR Code, o hiperlink aqui pro bar. Obrigado de verdade. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu. É isso. Um prazer. Valeu, Danilo. Até mais. Bom, pessoal, é isso. A gente volta depois com mais um episódio do O Café e a Conta, podcast para você que quer mais produtividade no empreender em bares e restaurantes. O podcast O Café e a Conta foi apresentado por mim, Danilo Viegas, e do meu lado aqui na direção artística e técnica nós temos Paulo P. Silva com Lucas Macedo, a produção é de Tura Gomes e as peças, o design ele também conta com a ajuda de João Emanuel. Um abraço e até a próxima.